Opa, meu amigo, tudo em paz? Tudo tranquilo, Marcos? Tudo beleza? Já passei você para anfitrião. Só mandar para os meninos aí tocar a ficha. Valeu, um abraço. Testando, testando. Tá.
Opa, Oi, Letícia, tudo professor, bem? boa tarde, boa noite. Boa tarde. Boa noite, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Tudo? Ah, então você está me ouvindo bem, você deve estar me vendo também, está vendo minha tela também, não tá? Que eu estou transmitindo? Tô. Ah, então perfeito. E aí, como é que funciona o plantão? A gente está aqui para tirar dúvida do seu material, né? De qualquer questão que você tiver aqui, ou como não tem mais ninguém, a gente pode tirar dúvidas da matéria, repetir algum tópico, falar alguma coisa, reforçar o assunto da maneira que você julgar melhor. Você tem algumas questões? Tenho. Eu tenho duas. Tá, Da página 69, a questão 13. tá. Eu vou só criar um arquivo aqui, porque eu podia ter criado isso antes, mas eu só vi que o arquivo não estava disponível agora. E aí eu vou acessar a página para a gente ver isso. Ele está exportando o arquivo. Ô, prof, mas eu preciso Oi. dizer que eu gostei muito da sua aula. A primeira Ah, aula, sério? sério, a primeira aula que você deu, eu já tinha um bloqueio, um pouquinho de bloqueio com geografia. Aí, quando você deu a aula, eu fiquei até interessada naqueles negócios do inteligência artificial, É AOT. muito louco, né? Foi muito massa você dando, eu gostei Ah, muito. que bom. Fico muito feliz que você tenha curtido e que tenha conseguido acompanhar. Sério. Fico muito feliz mesmo. Pô, então, cara, vamos com tudo. Pronto, eu já consegui exportar o arquivo. Qual é a página que você me falou? É a página 69, questão 13. Olha, eu gostei tanto que eu até consegui fazer todas as questões aí desse Que capítulo. isso? Pois é. Aí sim. E como é que você foi nas questões? Eu acertei Sentiu muita todas. dificuldade? Caraca. Não, desse capítulo eu Ah, consegui acertar todas, menos a 13. menos a 13. Essa. 13. E é essa É, questão que você quer que eu tire a dúvida agora ou não? é, É a questão 13? é. Página 69? Isso. Ué, cadê ela? Na minha página ela está indo até a 15, tá? Então, na minha é 68. Essa aqui, né? Isso. Tá, maravilha. Fala para mim. Eu vou botar aqui só a data, só para a gente poder se guiar quando a gente resolveu essa questão. Porque assim, quando uma outra pessoa vier no plantão, em caso tenha uma dúvida desse tipo, a gente consulta, né? Isso aqui fala, ó, a gente tirou a dúvida nesse dia, tá? Foi no dia 24/12. Vou botar, não bota hora não, Ih, 24/12, eu estou fazendo viagem, já é dezembro. No 24/12, e aí ela consulta ali mais ou menos, ah, porque os plantões eles também ficam gravados, e aí você pode assistir. Mas me fala, qual foi a sua dificuldade nessa questão? Eu acho que foi mais texto e Certo. as alternativas. Eu fiquei meio confusa. Eu marquei a letra B. Aí eu fiquei confusa. Mas é assim. Tá, capacitação, você foi nessa aqui. Tá. Vamos lá, vamos falar um pouquinho então dessa questão 13, e aí a gente chega na resposta já já. Deixa eu fechar isso aqui. O chat eu vou deixar aberto, porque o chat alguém pode entrar e perguntar. Você está conseguindo visualizar na tela? Deixa eu Tô. só destacar aqui. Tá, então show. Essa é uma questão que fala do uso de novas tecnologias, né? E como o uso dessas novas tecnologias envolve a assimilação de uma cultura empresarial. Por exemplo, não sei se você já ouviu essas palavras, mas o Zoom faz total sentido. Vou fazer uma call, eu vou fazer um meeting, sabe? A gente vai ali, faz nessa call, nesse meeting, nesse encontro, nessa ligação, videoconferência, a gente faz um brainstorm, e esse brainstorm vai resultar num new development product, sabe? A gente vai desenvolver um novo produto. Você entende como o uso dessas novas tecnologias que a gente está fazendo, o Zoom e tudo mais? Tem até uma sketch, um vídeo do Porta dos Fundos que dá uma brincadeira com isso, que dá uma zoada. Porque o uso dessas novas tecnologias envolve essa assimilação de uma cultura empresarial,
no qual tem essas integrações entre as propostas de modernização tecnológica e racionalização da produtividade. A gente trabalha de casa, a gente trabalha mais, a gente produz mais. Tá? Porém, nem sempre o uso de novas tecnologias é apenas um processo técnico, na medida em que se pressupõe uma nova orientação no controle do capital, no processo produtivo e na qualificação da mão de obra. O que ele está dizendo? Esse uso de tecnologia não é apenas o desenvolvimento técnico, envolve outras coisas, envolve um pensamento produtivo, uma vontade, a necessidade de qualificação da mão de obra, mudanças na produção, dos diversos efeitos que derivam dessa mudança, dessa orientação, a terceirização, e essa é uma palavra muito importante, tá? A terceirização, e aí o que é a terceirização? Você lembra disso? Tipo, a empresa, ela não vai ter aqueles funcionários, vai contratar outra empresa para pegar os funcionários dessa empresa. Exatamente. Nesse contexto de flexibilização, né, você contrata uma outra empresa para fazer um serviço para você. É como se fosse o shopping contratando uma empresa de segurança, uma empresa de limpeza. Nenhum funcionário de limpeza do shopping trabalha para o shopping, para a empresa que administra o shopping, e sim para uma empresa de limpeza que é contratada pelo shopping. Aí que você tem um dos maiores problemas, porque isso é flexível, isso é bom. Ué, por que o shopping ele precisa treinar alguém para limpar, para cuidar da segurança? Imagine uma escola que precisa de um segurança na porta. Será que ele vai ter que treinar uma pessoa para ser segurança? Vai ter que tirar o porte de arma para essa pessoa? Isso é muito complicado. À medida que você transfere isso para uma empresa, isso fica mais fácil. Isso tem um ponto positivo, né, que é esse. Mas, por outro lado, você tem uma empresa trabalhando. Então, o lucro, né, o pagamento que você vai fazer para contratar aquele funcionário vai ser pago somente para ele, somente para o trabalhador? Não. Você tem que trabalhar, você tem que pagar também para outra empresa. Então, você paga um valor, por exemplo, esse funcionário custa R$ 2.000. Você paga R$ 2.000 para a empresa. A empresa paga um salário de 1.200 para aquele trabalhador. A empresa vai ficar com 800. Você entende aonde o trabalhador perde com o processo de terceirização? Uhum. Tá, então maravilha. Então, terceirização, precarização, flexibilização aparecem como constâncias, como características nesse paradigma flexível, né, toyotismo, em substituição do modelo taylorista-fordista. O uso de novas tecnologias relacionadas ao controle empresarial, então, o uso dessas novas tecnologias para controlar, né, o uso dessas novas tecnologias relacionadas ao controle, né, empresarial é criticado no texto em razão do quê? Da forma em que a tarefa ela é feita, a operacionalização da tarefa laboral. Aqui tem um pequeno erro, tá? Isso aqui não é um I, isso é um L. O que é a operacionalização da tarefa laboral? Laboral é trabalho. Então, é a forma que a tarefa é feita no trabalho? Não, você não está preocupado com isso aqui. Capacitação de profissionais liberais. Profissionais liberais no sentido de profissionais autônomos. O faxineiro, o cara que cuida da limpeza ou que cuida da segurança, ele é autônomo? Não, ele é contratado por uma empresa. Ele até tem carteira de trabalho assinado. E aí, portanto, ele não é liberal. Liberal seria, por exemplo, o Uber. Eu sou aqui num contexto de um profissional liberal. A gente poderia falar, professores geralmente são contratados dessa forma. A gente poderia falar de um entregador do iFood, sabe? Esse é aquele profissional que não tem vínculo trabalhista com a instituição no qual ele presta aquele serviço. Por isso que não seria essa capacitação, qualificação de profissionais desse tipo, não é isso. Aonde você tem maior problema? Na terceirização, na precarização, na flexibilização. E aí, a nossa C vai ser a resposta. Fragilização das relações de trabalho. Por que na fragilização das relações de trabalho? Porque agora esse trabalhador ele está numa situação que ele está mais suscetível a ser demitido.
porque uma outra empresa, então, o shopping, não quero mais. É fácil, o shopping só falar, não quero mais. A outra empresa que se vire com ele, sabe? Ao mesmo tempo, ele tem seus ganhos reduzidos. Então, você tem uma fragilização nessas relações de trabalho. Hierarquização dos cargos executivos. A gente pensa numa grande empresa com cargos executivos também não, né? Aplicação dos conhecimentos da ciência. O problema que ele fala é que, às vezes, não é somente a tecnologia, né? Não é somente o desenvolvimento técnico, mas sim o impacto disso no mundo do trabalho. Por isso que o gabarito aqui dessa questão 13, né? É a letra C. Mas me diz aí se você entendeu, se fez sentido, se está tudo bem. Entendi. Eu acho que eu fiquei confusa mais nas palavras mesmo. Mas então as palavras foram tiradas essas dúvidas, né? Sim. Agora, você viu algum gabarito errado no outro capítulo? Sim. Tem um problema que é da ordem de um gabarito. Eu acho que isso é só um probleminha na geração do PDF, que é... E aí eu vou até mandar no grupo agora. Daqui a pouco, na verdade. Uhum. Questão 28 e questão 30. Foi essas mesmo. A 28 é letra D e a 30 é letra B. Está invertido o gabarito da 28 com a 30. A 30 é que letra? Letra B de bola. A 28 é de dado. Acertei. Estava confusa mesmo. Mas essa daí, perdão. Até falha minha. Não, no material tá por ordem, não tá por item, não. Então tá certo, esquece. Porque eu pensei que rapidamente que no material estivesse por tópico. Então, da 1 a 20, depois voltava. Da 1 a 20, mas não, a numeração é sequencial. Então é isso aí mesmo. Então, não Que tenho mais isso, então mandou dúvidas. bem. Não tenho mais dúvidas de questão, mas eu fiquei com dúvida numa coisa da aula. Certo. A crise de 29, ela é um desemprego conjuntural, né? Perfeito, conjuntural. Porque é uma crise econômica, ela gera desemprego, mas esse desemprego ele volta, né? Esse emprego ele volta com o tempo, pois à medida que se recupera a economia, você cria emprego. Por isso que o Keynes, John Maynard Keynes, defendia que o Estado é que deveria criar esses empregos a partir de grandes obras, né? A partir da redução da carga de trabalho, porque se você tem uma empresa que precisa trabalhar, né, que precisa funcionar, por exemplo, 12 horas, e você bota o trabalhador para apenas poder trabalhar 6 horas, quantos trabalhadores você precisa contratar? 2, para dar 12 horas. Então, diminuindo a jornada de trabalho, você aumenta o número de empregados. E aí, John Maynard Keynes defendia isso. Foi uma das medidas que o Franklin Delano Roosevelt adotou, inspirado no Keynes, para recuperar, né, criar novos empregos, com pleno emprego. Várias obras públicas começaram a ocorrer nos Estados Unidos para você conseguir recuperar a economia a partir dessa criação de emprego, dessa garantia, diminuição da jornada de trabalho, aumento salarial para consumir mais, criar mais emprego. Mas vai falando. Entendi. Era isso mesmo. Era só isso. Eu fiquei também com dúvida. A crise do petróleo, você falou um pouco mais rápido, eu fiquei com dúvida nela. Você já falou tudo que tinha para falar de crise do petróleo ou foi só uma passagem rápida mesmo? Foi só uma passadinha rápida, porque quando a gente entrar em geopolítica, a gente vai ter um tempo mais aprofundado para discutir isso. Entendi. E aí, em geopolítica, aí a gente fala e especifica melhor essa crise do petróleo. Mas vamos lá, para dar uma recapitulada, né? O que é a guerra? Eu acho que eu tenho um material aqui, e aí você vai ver que ao longo do ano, a gente vai ter algumas aulas que eu vou trazer materiais assim,
próximos disso aqui que você está vendo. Só que aí deixa eu te dar um exemplo aqui. Deixa eu trazer aqui um outro material. Deixa eu só achar onde ele está. Vou te mostrar como é que vai ser essas aulas. Cadê? Deixa eu achar aqui a aula do Oriente Médio. Tá, essas migrações. Tópicos do Oriente Médio. Por exemplo, quando a gente tiver uma aula de Israel, eu prefiro muito fazer essa aula dessa forma, porque eu utilizo mapas, utilizo figuras, e aí a gente vai ter uma aula que é assim, no quadro virtual, né? E em 1973, né, quando chegar nessa aula de geopolítica, eu comento sobre o primeiro choque do petróleo. Essa guerra, mas nada que impeça a gente falar agora, tá? Essa guerra que resultou no choque do petróleo, ela se insere num contexto de conflitos entre Israel e Palestina no mundo árabe, né? Uma disputa por esse território aqui, ó. Aqui é o território da Palestina, tá? No território da Palestina se formou o Estado de Israel. E aí você tem um conflito entre os judeus, que são ali, né, os responsáveis pelo Estado de Israel, e os árabes palestinos. Quem são os árabes palestinos? Os árabes que viviam no território da Palestina. Com a criação do Estado de Israel, você tem um conflito entre os dois. Entre os judeus, ali, né, do Estado de Israel, e você tem o conflito com os árabes palestinos. E aí, inúmeros conflitos, né? A gente vai ter inúmeras guerras. Na quarta guerra, né? Na quarta guerra envolvendo Israel e Palestina, você teve, né, o que eles chamam de Yom Kippur, que é ali o Dia do Perdão, é um feriado judaico, só que decidiram atacar nesse feriado uma liga de países árabes, Egito, Síria, porém Israel, com o apoio dos Estados Unidos direto pela primeira vez. A gente fala que Estados Unidos, de certa forma, sempre apoiou Israel ali na criação. Mas aqui foi direto. Ele deu arma, deu dinheiro, deu soldado, foi direto. E aí, o mundo árabe não gostou disso. E uma das lideranças do mundo árabe naquele contexto era a Arábia Saudita. Ela é ainda uma liderança do mundo árabe até hoje, só que naquele contexto, a Arábia Saudita quis gerar um grande impacto na economia americana, como uma forma de retalhar. Pô, Estados Unidos, não era para você se meter nessa confusão ali entre Israel e os árabes, não. E aí a Arábia Saudita falou o seguinte, então você vai ver só. E aí diminui a produção de petróleo. Aí entra na questão da lei da oferta, né, e da demanda. Quando você tem uma oferta muito alta e a demanda é pouca, os preços serão baixos. Porém, quando a oferta é pouca, baixa oferta, baixa disponibilidade de um produto, e a demanda é muito alta, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, só vou te dar um exemplo comparativo com... para você entender o que aconteceu. A gente teve intensas chuvas na cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Isso gerou muita destruição, muitas perdas. Mas a região serrana também é uma grande produtora de hortaliças, de hortifrutigranjeiros para a cidade do Rio de Janeiro, tá bom? E aí, com isso, você perdeu uma boa parte da produção naquela região, está caótico, está difícil, né? Eu estava na feira, e assim, isso é um dos menores problemas, pelo amor de Deus, não entendo que isso seja um problema, mas só para você entender essa relação de oferta e demanda. Eu estava na feira, e aí eu fui comprar Bertalha. E aqui é muito vendida a produção que é de Petrópolis, de Bertalha, que é produzida em Petrópolis e vem aqui para o Rio de Janeiro. Ela geralmente custa R$4 aqui no Rio de Janeiro, o mole, que a gente fala. Cara, sabe quanto é que estava? 21. Eu não comprei, logicamente, mas R$21. Por quê? Porque a oferta desse produto diminuiu por causa dessa tragédia, né? Mas tem outros motivos para isso, né? Mas diminuiu a oferta. Mas a demanda continua a mesma, as pessoas ainda querem comer. Elas precisam se alimentar. E aí, o que acontece com o preço? Sobe. Maravilha? Uhum. E aí foi o que aconteceu com o petróleo em 73. A Arábia Saudita diminui a produção, o preço do petróleo vai lá em cima. E isso aqui eu disponibilizo para vocês, tá bom? Vocês não precisam ficar anotando, copiando isso. Isso vai para vocês como PDF em alta resolução, para que vocês possam fazer as anotações que vocês queiram sobre esse conteúdo.
Entendi. Eu também fiquei com um pouco mais de dúvida na crise do Fordismo e do keynesianismo. Tá. Qual foi sua dúvida, ou assim, em geral mesmo? Acho que foi em geral. Eu não sei se eu me perdi ou se eu não entendi. Se eu não prestei atenção ou se eu não entendi. Tá. Laísa, eu vi que eu acho que entrou uma pessoa, acho que é a Laísa. Laísa, você está nos escutando? Você pode abrir o microfone para falar, tá? Tá certo. Eu tô com dúvida só nas questões do módulo. Aí, Tá, quando eu eu vou, abrir um espacinho, aí eu falo. maravilha, eu vou explicar essa questão da crise, esse tópico da crise do Fordismo e do keynesianismo para a Letícia, e aí a gente vai para você, tá bom? Aí qualquer coisa, se a Letícia quiser continuar e daqui a pouco vir com alguma outra dúvida, não tem problema não, a gente continua, certo? Certo. Tá. Tá? Uhum. Então, Letícia, o que a gente tem? Eu acho que eu estou com um quadro digital aqui também. Deixa eu ver se eu estou com um quadro digital. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, acho que eu não estou com. Tá, acho que eu não estou com quadro. Tá, mas aí vamos lá. O que aconteceu com a crise do Fordismo? Na década de 60, isso na verdade, década de 60 para a década de 70, o Fordismo ele já não era um modelo produtivo tão bom, porque você tinha ali problemas com a padronização. Não quer dizer que não existissem produtos diferentes dentro do Fordismo. Claro que você conseguia comprar carros com cores diferentes, com acessórios diferentes, mas o Fordismo ele era muito difícil, ele era muito rígido. O Fordismo é muito engessado. Tá? Sabe aquela pessoa ruim de dança? Pô, você coloca uma... Eu, por exemplo, sou horrível de não consigo... Eu sou horrível de dança, de canto, não consigo cantar nem parabéns no ritmo, sabe? Parabéns para você, eu sou o cara que está fora do ritmo, sabe? Não consegue bater palma no momento correto. O Fordismo era isso, era engessado demais. Igual a mim. E aí, o que acontecia? O Fordismo, tu pediu uma coisa para ele, pô, dança uma coisinha diferente, dança uma Macarena. Pensa no TikTok, faz uma dancinha de TikTok aí, faz uma dancinha de... Não dava, o Fordismo não conseguia, produz uma coisinha diferente, o Fordismo não conseguia. Então, o Fordismo ele estava ali se encaminhando para um momento de crise. Né? O Estado keynesiano ele conseguia dar uma sustentabilidade para o Fordismo, porque você ainda seguia com a lógica do Estado keynesiano, de pleno emprego, de consumo, comprar, comprar, comprar. Isso para o Fordismo era ótimo, porque o Fordismo é produzir em massa, mas também consumir em massa. Então, o Estado keynesiano ele meio que dava o apoio necessário para o Fordismo continuar existindo. Só que a crise do petróleo gerou um peso sobre os ombros do Estado keynesiano. Cara, o Estado keynesiano é endividado. E aí entra um problema. Porque, assim, em economia, o Keynes defendia que o Estado deveria criar dívidas para diminuir o impacto de uma crise econômica para os trabalhadores. Então, por exemplo, se os trabalhadores estão sofrendo, estão desempregados, estão com pouco dinheiro, o Estado vai lá e cria dívidas para ajudá-los. Mas isso é para sempre? Não. O que a gente fala, cara, isso não pode ser para sempre. A gente ajuda no momento de crise. Quando a coisa estiver boa, deixa aí sozinho. Tudo bem? Só que a gente teve a Guerra Fria. E essa política do Estado keynesiano de continuar ajudando, ele atendeu a um momento em que você tinha um capitalismo disputando como o melhor sistema com o socialismo e o comunismo. E aí o capitalismo ele queria se mostrar forte, o capitalismo queria se mostrar bom. E esse perfil de Estado keynesiano, ajudando, criando emprego, dando dinheiro, comodidades, era interessante para o contexto capitalista da Guerra Fria. Você conseguiu me entender até aqui? Uhum. E aí o Estado keynesiano continuou. Só que quando tem a crise do petróleo, aí o Estado keynesiano, sabe, é aquele momento, é a gota d'água, né, que vai... Nossa, essa gota d'água acabou fazendo com que o barril ali acabasse, né, ultrapassando o limite máximo e pronto. É a pólvora que faltava ali, era o fósforo que faltava, né? Acender, explodiu. E aí você tem a crise do Estado keynesiano, o que leva também o Fordismo a uma crise. Ao mesmo tempo, já tinha outras opções aparecendo ali.
Aquilo não estava sendo simplesmente, ai meu Deus, uma crise do nada. Já tinha um toyotismo ali surgindo desde a década de 60, 70 como alternativa. No popular, é como se você tivesse, assim, trazendo isso para relações pessoais. Se você tivesse com 2 ficantes, só que você estava ali com um mais intensamente, o outro foi surgindo como melhor, foi roubando o coração, sabe? Foi conquistando posições maiores na sua consideração, e aí, com isso, o outro ocupou o lugar. Foi o que aconteceu. O Fordismo saiu e o Toyotismo acabou ocupando esse lugar. Maravilha? Mas me diz aí se ainda falta alguma dúvida. Falta alguma Não, coisa. entendi agora. Entendeu mesmo? Uhum, Tá. Letícia, se você tiver mais alguma dúvida, a gente volta nela daqui a pouco, para a gente poder responder as dúvidas da Laísa também. uhum. Mas não tenho mais Fala aí. não, prof. Obrigada. Ah, Já vou saindo. nada. Tá bom, então. Vai lá. Bom descanso ou bons estudos ainda. Obrigada. Nada. Tchau, tchau. Fala, Laísa. Quais são as questões? Eu tenho uma questão 28, são várias, são bem umas 10. A 28 ela tem um problema de gabarito. Ah, tá certo, já ia até perguntar. Não é a D, né? Tá. Isso, a 28 é a D. Deixa eu ver aqui, ó. Até anotei aqui para passar para vocês. A 28 é a D e a 30 é a B. Certo, deixa eu corrigir aqui rapidinho. Claro, sem pressa. Qual é mesmo? Tô vendo aqui. Pronto, dúvida respondida. Então, a gente pode passar para 29. Tá, então vamos lá. Nessa 29, eu acabei marcando a D. Tá, 29 marcou a D. Tá bom. Vamos lá. Essa é uma questão, então, que fala da crise de 29 e de uma crise mais recente que a gente tem. A Europa entrou em estado de exceção, personificada por obscuras forças econômicas sem rosto ou localização física conhecida que não prestam contas a ninguém e se espalham pelo globo por meio de milhões de transações diárias no ciberespaço. Texto 1. Essa crise é a crise da zona do euro em 2009. Tá? 2008, 2009. Ela é resultante, na verdade, de uma crise nos Estados Unidos, a crise de 2008 nos Estados Unidos, no setor imobiliário americano. Se você entendeu a crise de 29, fica fácil de entender essa crise. Né? Porque o que aconteceu? Na crise de 2008, os bancos americanos eles começavam a emprestar dinheiro com muita facilidade. Eu fiz até um comentário sobre a oferta de crédito barato na crise de 29. Os bancos fizeram a mesma coisa, mas ele era um crédito que tinha até uma certa garantia. Eu, por exemplo, tinha uma casa, né? Tinha uma casa, botava minha casa lá na hipoteca. Avaliaram minha casa com 200 mil. Ó, sua casa vale 200 mil, eu te empresto 200 mil. Eu pegava 200 mil dólares. E aí eu ia e comprava outra casa com esses 200 mil dólares. Agora imagine todo mundo fazendo isso. O que aconteceu com o preço das casas? Foram subindo. Então eu comprava uma casa, eu já tinha uma, comprava mais uma com 200 mil dólares. Daqui a 2 meses, 5 meses, aquela casa que eu comprei por 200 mil dólares estava valendo quanto? 500 mil dólares. Aí, o que eu fazia? Poxa, agora eu tenho uma casa valendo 15 mil dólares. Eu vou no banco, pego um empréstimo. O banco vai me emprestar quanto? 500 mil dólares. E aí o banco me empresta 500 mil dólares, eu pago aqueles 200. Você concorda comigo? Sim. Você consegue visualizar isso? Uhum. Então, eu peguei 500, paguei 200 da minha dívida, e agora eu tenho uma dívida com o banco de 500. Mas me sobrou 300 mil. Perfeito? Eu vou, compro outra casa. E espero ela se valorizar. E assim eu vou fazendo. Tranquilo? Isso funciona
enquanto que o valor dos imóveis que eu for comprar continua subindo. Tranquilo? Você concorda que eu posso continuar fazendo isso? Poderia fazer isso eternamente, se o valor dos imóveis continuassem subindo. Você consegue visualizar isso? Aham, consigo. Tá. Se não conseguir, não tem problema. Eu falo, Marcos, não entendi, a gente vê de outra maneira. Tá, então, ok. Aí chegou o drástico momento em que o valor dos imóveis parou de subir. Então, chegou um momento em que eu tinha pego um empréstimo com um banco de 500 mil, porque a minha casa valia 500 mil. Porém, devido à queda nos preços, a minha casa que valia 500 mil, ela está valendo quanto agora? 300. Caiu o preço. E aí, eu estou com uma dívida de 500 mil, minha casa vale 300. Mesmo se eu quisesse vender a minha casa para pagar a dívida, eu consigo pagar? Não. Não. Eu ainda continuo devendo. E aí, isso entra numa espiral. Todo mundo começa a passar pelo mesmo problema, porque estava todo mundo fazendo a mesma coisa. E aí, quando você deixa de pagar, o banco vai lá e toma a tua casa. Ele tomou a casa. Só que aí o banco quer vender a sua casa para recuperar os 500 mil que ele te emprestou. O banco consegue vender a casa por 500 mil? Também não. Se você não conseguir, o banco não vai conseguir. Só que o banco vai conseguir vender a sua casa, sabe por quanto? 100 mil. O banco está na pior. Você não paga o banco, ele tomou tua casa e vendeu por 100 mil. O banco está sentindo falta de quê? 400 mil, você entende? O banco emprestou 500, tomou a casa, vendeu por 100 e está ali por 400. Estou com 400 mil reais de dívida. O banco, estou devendo 400 mil reais. Um banco não pode funcionar com dívidas assim. E aí um banco com um número gigantesco de dívidas falou, gente, estou sem dinheiro. Acabou. Vou declarar bankrupt. Vou declarar falência. Pronto. Aí, nisso que um banco declara falência, o outro fala, querido, tu está me devendo dinheiro e não vai pagar? Querido, fali. Não tenho dinheiro nem para pagar meus funcionários. E aí o outro, ferrou. Eu tinha 50% do meu crédito emprestado para ele. Aí um e outro banco vai falindo. Isso daí gerou uma crise imobiliária nos Estados Unidos. Só que essa crise imobiliária atingiu o mundo, porque vários bancos foram falindo. Bancos Ô, pequenos. Marcos, mas no Oi. caso, essa queda de preços, tem algum fator, assim, específico? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo, bem direto. Você paga 37 mil reais no iPhone? Não. Chegou no nível que um imóvel, o maluco ia lá vender um apartamento, aí o apartamento tem um quarto, um banheiro pequenininho, não sei o quê, e ele quer 1 milhão por aquele apartamento. Aí ele fala, eu sou otário? Eu vou dar 1 milhão por isso aí? Não vale. É a mesma coisa, você daria 37 mil reais no iPhone? Pô, tá maluco, um iPhone não vale 37 mil reais. Eu não vou comprar um iPhone. Aí chega um momento que tu fala, cara, não vale. Está claramente fora do valor real daquele produto, sabe? É que nem, por exemplo, tem carros aqui no Brasil que, por causa de outros problemas e tudo mais, cara, tem carros que eram para estar custando no máximo 30 mil, eles estão custando 70, 80. Não faz sentido, sabe? Então, chega num momento que o preço, fala, cara, o que vocês estão cobrando é irreal, é inexistente. Não sei se você já viu, mas tem um Mac, um iMac, que ele chega a custar 54 mil reais. Ok, que é um computador, uma tela, todo o computador está ali na tela, mas não vale 54 mil reais. Isso tem outros problemas, tá? Isso tem outros problemas. Eu só estou tentando trazer uma ideia. Chega um momento que você julga aquele preço. Pô, não faz o menor sentido. E aí você fala, não vou comprar. O não comprar, nessa situação, vai fazer o preço dos imóveis cair. Isso não acontece com tudo, não, mas no caso dos imóveis, fez o preço começar a cair. Porque as pessoas precisavam vender o imóvel. Aí falou, caraca, eu estou pedindo 1.200.000. Não consigo. Pô, 1 milhão. Ai, meu Deus, não consigo. 800. Consegui vender por 800. Tá bom, vendi por 800. Aí o cara viu, ele abaixou o preço e vendeu. Vou abaixar também. E aí, ó, todo mundo começa a baixar da mesma forma.
Mas fala. Fez sentido? Fez sentido, eu entendi. Tá. Essa foi a crise que retrata ali o texto 1, né, que acabou levando a Europa junto. Aqui ele comenta do texto 2, né? Estamos imersos numa crise financeira como nunca tínhamos visto desde a Grande Depressão iniciada. Não, perdão. Esse texto aqui faz: estamos imersos numa crise financeira como nunca tínhamos visto desde a Grande Depressão. Esse texto que faz referência à crise de 2008. E esse aqui descreve essa crise ali de 1929. Eu só inverti a ordem ali da interpretação, mas fez sentido para você? O texto 2 está falando da crise financeira e o texto 1 da crise de 29. A comparação entre os significados da atual crise econômica e imobiliária, que começou nos Estados Unidos e atingiu a Europa, e a do crash de 1929 oculta a principal diferença entre essas duas crises. Aí você marcou a letra D, não foi? Foi, só que depois de você explicar, aí eu acho que foi por isso, porque eu não sabia, não tinha uma teoria sobre a crise da Europa, né? Essa crise da Europa a gente vai comentar em breve, na aula de globalização, a gente vai abordar ali um pouquinho a crise na zona do euro. Então, essa é uma questão que ela traz só uma pincelada num tópico lá mais para frente. Mas, por exemplo, aqui era uma questão que ali com um pouquinho de eliminação dava para fazer, entendeu? Por isso que eu deixei ela nessa parte do material. Mas o crash da Bolsa de 1929 resultou do excesso de proteção ao setor produtivo estadunidense. Você até tinha uma proteção, mas essa proteção ela não foi o principal problema, sabe? Porque você podia importar produtos para os Estados Unidos. A questão mesmo era a especulação financeira existente dentro dos Estados Unidos em 1929, somada à superprodução. Aconteceu a mesma coisa em 1929. As empresas elas se valorizaram até um ponto que ele fala, cara, não faz sentido uma empresa valer isso tudo. Pô, mas essa empresa só produz apontador de lápis e ela vale milhões. Não faz sentido. E aí chegou um momento que as pessoas, cara, não vou dar milhões em uma empresa de apontador de lápis. Não vale. Não vale. Não faz. Por mais que o mundo inteiro precise de apontadores, não se justifica. E aí acabou entrando em crise. Tá bom? Então, essa proteção ela não foi um fator principal. E aí dava para você dar uma eliminadazinha por essa alternativa. Mas é bem detalhista, é uma questão difícil. Perdão, ela é uma questão média difícil. Dependendo do ponto de vista, ela pode se encaixar em difícil. Eu botei ela aqui como difícil, eu acho. Deixa eu ver se foi como difícil. Não. Não, botei ela como fácil. Ela tem uma categoria de fácil? Deixa eu ver. Se ela tiver a categoria de fácil, podia não. Podia subir o nível dela. Depois eu vou alterar. Essa é uma questão para média. Sem a informação da crise de 29, ela é uma questão para média. Mas fala, qual outra questão você tem? É a questão 38. Deixa eu só botar a data aqui, que eu esqueci. Na verdade, essa aqui eu fiquei na dúvida entre a certa, só que eu fiquei assim meio confusa nessa parte de administração científica, porque eu esqueci Tá. que Taylor, ele tem esse estudo, né, da administração científica. O Taylor era um cientista. Acima de tudo, o Taylor era um cientista. Né? O pai da administração científica do trabalho, pai da administração. Quem faz administração, faculdade mesmo, estuda um pouco de Taylor. A origem da administração está em Taylor. Qual é a questão mesmo que você tinha me pedido? Perdão? É a 38. Aí, no caso, eu coloquei a administração empírica. Mas essa administração empírica, ela tem relação com algum outro, ou com Fordismo, Não. com alguma outra visão? Nenhuma, né? Não. Foi uma palavra inserida ali de propósito, só para criar uma dificuldade. Ah, beleza. Pronto, era só isso mesmo. E tem outras questões, né? A 40. Tá, então a 38 foi também, né? A 38 eu nem falei nada, você já entendeu? Porque eu fiquei, científico, mas aí eu dei uma olhada depois no material,
Aí eu vi que tinha toda a relação. Esse aí de empirismo, acho que eu confundi com filosofia. É, sim, faz total sentido. Tá, quais são as próximas? A 40. 40. Você me fala, o que que houve aqui? Nessa eu acabei marcando a letra C. Agora eu não sei qual é no gabarito. Só que eu nem Tá, fiquei em dúvida. Eu marquei com total certeza. tá, vamos lá. A C está falando de Taylor, né? Ou, perdão, a 40 está falando de Taylor. Outro importante método de racionalização da produção, de pensar melhor a produção, foi concebido pelo Frederick Winslow Taylor. Uma de suas preocupações fundamentais era conceber meios para que a capacidade produtiva dos homens e das máquinas atingissem seu patamar máximo. O Taylor ele quer melhorar, organizar a produção para que você aumente a produtividade. A ideia era essa. Cara, por que eu vou deixar a ferramenta longe do trabalhador e atrasar todo o processo? Não, deixa mais perto. Vamos organizar melhor a fábrica. Para isso, o Taylor ia ali como cientista atuando e vendo na prática, cara, como é que eu vou resolver isso? Portanto, ele acreditava que estudos científicos minuciosos deveriam combater os problemas das fábricas. O Taylorismo apresentou-se como um importante modelo produtivo ainda no início do século XX. Na verdade, até um pouquinho antes. No final do século XIX, ali, a gente já falava alguma coisa disso. Produzindo transformações na organização da produção. Então, Taylor mudou como a indústria funciona, junto com Ford, né? A inovação técnica trazida pelo seu método foi... O que o Taylor trouxe de diferente? O Taylor ele falava que a gente precisava, primeiro, fragmentar a tarefa. Quanto mais simples possível, mais fácil do trabalhador executar. Só que o Taylor ele não trouxe a inversão da linha de montagem. Então, o Taylor, para aumentar a produtividade do trabalhador, ele tinha que ficar com um cronômetro, sabe aqueles relógios redondinhos, né, que tem uma correntezinha que você bota no bolso, aqueles relógios antigos? O Taylor defendia que você tinha que ficar ali com o relógio assim, olhando o quanto aquele trabalhador estava fazendo. Você tinha que cronometrar. A tarefa tinha que ser simples, mas cronometrada. O Ford, que traz uma inovação que dispensa isso, que é a linha de montagem. A máquina passa no tempo que a máquina passar. Então, você não precisa do reloginho ali. Por isso que, no final das contas, o Ford acabou ficando mais famoso. Isso está claro para você? Uhum. Tá. E aí, letra A, utilização de estoques mínimos. Aqui você já bota o quê? Quando a gente fala de estoque mínimos, é Taylorismo, Fordismo? Não. Qual Não, modelo é? Estoque mínimo é o quê? toyotismo. Toyotismo. Eu tô achando que nessa questão eu acabei confundindo com o toyotismo. Porque na letra B, por Entendi. exemplo, eu até coloquei um X nessa parte de controle rigoroso. Mas é Sim, justamente o contrário, né? É tudo a ver exatamente. com o Taylor. Esse aqui, ó, é Taylor Ford. Esse controle rigoroso está sobre Taylor e Ford. Taylor com o reloginho, cronometrando, Ford com a máquina. A velocidade da esteira é que define a velocidade que o trabalhador tem que fazer. Você já viu Tempos Modernos? Já assisti. Não sei se você lembra de uma cena em que está o Chaplin ali, ele está tentando fazer, aí ele começa a esbarrar no outro cara, ele começa a se enrolar, a produção não dá certo, aí tem que parar a linha de montagem. Cara, isso é horrível. Isso é horrível para a empresa, né? Então, a máquina passa a controlar o homem. E o homem que não se adaptar à velocidade da máquina, ele é mandado embora, ele é demitido. Então, a B é total gabarito. Então foi isso mesmo. Acho que eu acabei confundindo. A próxima é a 42. Deixa eu ver qual foi a minha dúvida nessa. Só um momentinho.
Eu acabei marcando a letra B. Aí eu fiquei em dúvida entre a B e a E. Não sei se a resposta certa é a E dessa, Tá. 42. Opa, peraí que eu fui para a questão rápida. Tá, vamos comentar aqui da 42. Transformações produtivas geram grandes consequências que vão além da lógica das indústrias. Tá, o Fordismo, o Toyotismo, ele vai além da indústria, ele não se limita só à indústria. Ele está na nossa vida. O sistema educacional, por exemplo, ele é super inspirado no Fordismo. Você está em sala de aula, você tem que dar aquele conhecimento em série, programada naquele tempo. Cara, isso é Fordismo. A escola ela é Fordista. Hoje a gente defende uma escola mais diferente, e entre outras mudanças. Mas só para você entender, o Fordismo vai além da fábrica. Tá? A crise que assolou o modelo Fordista nos anos 70 trouxe reflexos para a organização das cidades em que as principais unidades fabris estavam localizadas. A indústria ela estava nos países ricos. Com as inovações do toyotismo, com as inovações das comunicações, dos transportes, foi possível você tirar a indústria desses países e espalhar a indústria pelo mundo, colocando a indústria onde fosse mais barato, aonde você tivesse uma mão de obra mais barata, onde você tivesse uma legislação trabalhista mais flexível. Então, nesse contexto, pós-década de 70, a indústria se espacializou pelo mundo. É por isso que China, os tigres asiáticos, cresceram muito nesse período. Esses países aproveitaram essa redistribuição da indústria pelo mundo. Então, aqui a gente está falando de um impacto, né, relacionado ao quê? À adoção do toyotismo. O toyotismo entra em cena e muda a distribuição da indústria. Maravilha? Certo. Tá, então a gente teria que buscar agora uma consequência dessa crise do Fordismo, que na verdade vai ser, em tese, uma característica ali do toyotismo, tá? Uma consequência dessa crise mencionada. Acaba refletindo numa característica. Ampliação do número de sindicatos. Com o toyotismo, a gente teve ampliação do número de sindicatos? Não, uma redução. Você tinha ficado com dúvida na A ou na B? Fiquei com dúvida agora. Na B. Na B Na e B, E. tá. Entre B e E. Emergência de um mercado de trabalho sólido. Então, se o mercado de trabalho agora é sólido, você tem ali todo um respeito às leis trabalhistas, direitos. Temos isso no toyotismo? Não Não. necessariamente, né? Não, assim, pelo contrário, definitivamente não temos isso. O toyotismo, hoje, o momento que a gente vive, é um momento de flexibilização das leis trabalhistas, do processo de terceirização, do contrato por hora de trabalho e não por mês, sabe? Eu vou contratar a pessoa só para trabalhar 5 horas. E aí você faz, eu vou contratar a pessoa por 30 minutos para me levar no carro dela do ponto A até o ponto B, é o Uber, é o iFood. Então, hoje, o nosso mercado de trabalho, ele não é sólido. Hoje, no toyotismo, o mercado de trabalho, ele é flexível. Sólido ele era no Fordismo, tá bom? Aham. A letra E, a elevação dos níveis de desemprego e precarização do trabalho. Essa precarização do trabalho é uma característica do século XXI. A gente até vai ter uma aula para falar um pouco mais aprofundado disso, uma aula extra, mas eu depois converso isso com vocês. Hoje a gente tem essa precarização do trabalho por causa do quê? Principalmente por causa da terceirização. Então, a terceirização é um dos principais fatores atuais, né, que explicam a precarização do trabalho. Você sabe o que é terceirização? Terceirização? Sei, acho que sei. Vai, fala para mim. Sem vergonha, errou, tá aqui para isso. A terceirização seria. É, é como se fosse privatização ou não? Tem uma certa relação, mas não Relação, né? necessariamente. Porque o que é terceirização? É quando você contrata. Imagine que eu sou uma escola, tá bom? Eu sou uma escola, eu tenho uma escola, e eu vou contratar uma equipe de segurança. Qual é a forma que eu tenho para contratar uma equipe de segurança para cuidar da minha escola? Ou eu contrato pessoas,
e treino elas para serem segurança e falo, ó, para você ser segurança dessa escola, você precisa fazer isso, fazer aquilo. Eu tiro, dependendo de uma situação, né? Ah, eu tiro o porte de arma, tiro um segurança de um shopping, você precisa tirar um porte de arma. Para a empresa, poxa, eu como escola estou contratando esse segurança, estou contratando a equipe de limpeza. Eu vou contar, minha escola é muito grande, gigantesca, né? Camerino tem escola assim, com mais de 5.000, que me falaram, né? Mais de 5.000 salas de aula. E aí, cara, não dá para você ter uma equipe de limpeza dessa. Você contrata uma empresa de limpeza. Isso é terceirização. Ao invés de eu, como uma escola ali pequenininha, eu contratar propriamente, treinar uma equipe de limpeza, treinar um segurança, eu contrato uma empresa especializada em segurança, uma empresa especializada em limpeza. Você, com certeza, já deve ter frequentado um shopping. E aí você vê que a equipe de segurança tem uma roupinha ali própria, tem um nome, a equipe de limpeza. Eles são funcionários contratados por uma empresa de segurança, por uma empresa de limpeza, que não é a empresa do shopping. Você entende? O shopping é o shopping, a administração do shopping é a administração do shopping. Contratou, a administração contratou um segurança? Não, ela contratou a empresa de segurança. Aí entra esse terceiro. Porque qual era a relação antiga? Trabalhador, empresa do shopping. Essa era a relação antiga. Qual é a relação atual? Empresa do shopping, empresa de segurança, trabalhador. Tem mais uma pessoa, tem um terceiro. Só que aí, a empresa de segurança ou de limpeza também tem que ganhar dinheiro com isso. Você concorda comigo? Ela não vai contratar os seus profissionais e treinar seus profissionais só porque ela é boazinha. Ela quer um dinheiro, ela quer lucro. E aí, nesse sentido, a empresa do shopping vai pagar, por exemplo, olha, eu pago R$ 2.000 por segurança. Um exemplo, tá? Cada segurança eu pago R$ 2.000. Quanto é que o trabalhador vai receber? R$ 2.000? Impossível. Porque aí a empresa não vai ter lucro. E aí, com isso, o salário do trabalhador ele acaba sendo menor. Por quê? Porque tem que dar lucro também para a empresa. E aí você tem uma precarização do trabalho. A elevação dos níveis de desemprego está relacionada com o processo de automação, quarta revolução industrial. Isso aqui já é automação. Nossa, ficou ruim, vou escrever aqui mais claro. Ô, Marcos, Mas tinha como você Oi. me falar também sobre os três tipos de setores? Porque tem uma questão também Claro. aqui que eu errei por causa disso. Ó, existem três... E aí, quais setores que você está perguntando? Me fala. A economia. Tá, porque assim, nós temos os setores da economia, que é o primário, e aí o Isso. setor primário é agricultura, pecuária, extrativismo, tá bom? Você tem o setor secundário, que é o de construção de um produto, que é a indústria, ou a construção de casas, apartamentos, que é a construção civil. Esse é o setor secundário, é o que produz um produto, tá bom? E nós temos o setor terciário, que é o comércio, os serviços, é o que vai vender, tá bom? Por exemplo, quando eu tenho um aplicativo de um banco, isso é um setor terciário. Quando eu estou tendo uma aula aqui pela internet, eu sou setor terciário. Agora, se eu estivesse te vendendo um produto, aí seria uma indústria. Um produto físico ali e tal, produzido, você entende? No caso, o comércio, ele vai entrar onde? No No secundário? setor terciário. Terciário. Porque o comércio, o que é o comércio? É simplesmente ali um processo, né, de troca de um produto por dinheiro. Só que o comércio, por que o comércio é uma atividade em si? Porque o comércio ele não é de graça. Quando você vai numa loja e compra um sapato, a loja está só vendendo sapato? Não, ela está tirando um dinheiro dela, do estabelecimento, da propaganda dela, do aluguel do shopping, do aluguel do ar-condicionado. Você entende? Então, o comércio ele também é uma atividade. Ele Certo. também gera e produz alguma coisa. Então, o gabarito aqui é a letra E.
a elevação dos níveis de desemprego por causa da automação do toyotismo e a precarização do trabalho por causa da terceirização. Temos mais alguma? Tem a 47. Então, bom. Aí essa eu queria saber por que não a D. Eu fiquei Tá, assim 47. eu ainda fiquei assim meio em dúvida por causa dessa parte de contrato. Achei um pouco estranho, Tá. mas aí eu não consegui escolher outro. A questão fala de características do Taylorismo e do Fordismo que devem ser entendidas próximas, tá bom? E fala do pós-Fordismo. Pós-Fordismo, em outras palavras, é qual modelo? O que Toyotismo. é pós-Fordismo? Toyotismo. Então, nós temos o toyotismo. E aí ele vai citando essas características aqui do que é o Taylorismo e Fordismo e o que é o pós-Fordismo ou toyotismo. O toyotismo é um exemplo de modelo pós-fordista, não é o único, mas é o mais famoso e a gente acaba pegando dessa forma. Pelas características dos modelos produtivos do momento da segunda revolução industrial. Então, ó, ele já está aqui nessa parte. Ele está falando disso aqui. O comentário, pelo menos. É possível afirmar que o Fordismo absorveu certos aspectos do Taylorismo. Verdade. O Ford contratou o Taylor para trabalhar na fábrica dele. Eu já comentei isso na aula. Ele falou assim, Taylor, vem trabalhar aqui na minha fábrica e diz aí o que eu posso melhorar. Tá. Então, o Fordismo absorveu o Taylorismo, incorporando novas características, como a linha de montagem, a produção em massa, o consumo em massa. Essa lógica de consumir em massa foi o Ford que incentivava, foi o Ford que criou, né, com força. Essa afirmação se justifica, dentre outras razões, mas aí ele está falando, ó, como é que a gente pode dizer que o Fordismo incorporou o Taylorismo? Em que momento a gente pode dizer isso de fato? É isso que ele está perguntando. Então, essa afirmação de que o Fordismo incorporou o Taylorismo é verdade porque, vamos lá, aí você marcou a letra D, né? Isso. Tá. Por que aconteceu isso? Foi por causa da máxima utilização do tempo do trabalho operário relacionada à despreocupação com os contratos de trabalho. Essa despreocupação significa que você não teria contratos de trabalho sólidos, que você não teria direitos trabalhistas, leis trabalhistas protegendo. Aí que está o erro. O Fordismo é um momento caracterizado por forte ação sindical. Então, você tinha leis trabalhistas rigorosas, você tinha contratos trabalhistas rigorosos e não despreocupados. Tá bom? Uma palavrinha só. Certo. Deixa eu ver aqui. Gabarito não. Ó, isso aqui é toyotismo. Aqui. Altos ganhos de produtividade vinculados a estratégias flexíveis. Viu a palavra flexível? Toyotismo. Não tenha nem dúvidas. Redução do custo de produção associadas a potencialidades do consumo dos próprios operários das fábricas. Isso aqui é Fordismo. O Ford, ele falou o seguinte, tem que consumir em massa. Então, o meu empregado, ele também tem que ter dinheiro para poder comprar os meus produtos. Porque aí ele não está só produzindo, ele está consumindo, eu vou vender mais. Eu pago o salário dele e ele me devolve o salário dele comprando o meu produto. Eu estou lucrando muito com isso. Você entende assim, a maldade, mas a genialidade do Ford? Ele queria que todo mundo comprasse os produtos. Gabarito aqui é a letra C. Certo, Racionalização dos estoques. Ó, racionalização dos estoques. Estoques mínimos. Toyotismo. Temos mais questões? Tem, Marcos, tem mais uma, eu acho. Tá bom. Não, tem mais duas. A 48. Tá.
Em seus princípios de administração científica, Taylor desenvolveu um sistema de organização dos processos de produção que poderia ser aplicado a todo tipo de empresa. Quanto mais simples fosse a tarefa, mais fácil o trabalhador executaria. Isso poderia ser aplicado em qualquer empresa. Mesmo que os experimentos tenham ocorrido em empresas industriais. Ele falava que isso funcionava para qualquer coisa. Se alguém vai, por exemplo, num banco, quanto mais simples fosse a tarefa dentro de um banco para aquele trabalhador, mais fácil seria ele executar. Então, não sei se você já viu, por exemplo, em prédios, e até em bancos assim, de filmes mais antigos, você tinha um cara que era responsável por cuidar do elevador, você tinha um cara que era responsável por dar a senha, você tinha um cara que era responsável por carimbar um papel. Não sei se isso é tão claro assim, mas o Taylor ele acaba se expandindo para várias coisas, só que ele não ganhou crédito. O Taylor apresentava algumas formas de organização do trabalho que incluem várias características. Qual foi a dúvida sua aqui? Qual a alternativa? Eu acabei marcando a letra B, mas foi por eliminação, Tá. porque as outras eu não achei que se encaixou. Tá, deixa eu ver aqui. Tá. Então, olha só. O Taylor, vamos lá, então, por alternativas. O estímulo da produção através da qualificação da mão de obra. Taylor queria qualificação ou especialização? Eu acho que ele não queria, não, qualificação. Qualificação não. Taylor era o cara da mão de obra especializada. No caso, qual a diferença? A especialidade seria no quesito de cada um ter uma função, não é isso? Exatamente. Por exemplo, o que é a mão de obra especializada? Ela só sabe fazer uma coisa. Vou te dar um exemplo. Não sei se você já teve um problema na sua casa que se resolveu um problema em algum aparelho, em alguma coisa. Eu tive um problema no armário aqui de casa. Perdão, no armário aqui de casa. Tive um problema numa air fryer aqui de casa, que era só para apertar um parafuso. Só tinha que apertar um parafuso que estava mal posicionado. E a air fryer voltou a funcionar. Só apertar um parafuso é a coisa mais simples do mundo, qualquer faz. Qualquer uma pessoa faz isso, apertar o parafuso. Só que aí eu te pergunto, qual parafuso apertar? Você entende? Então, apertar um parafuso, apenas apertar um parafuso, é mão de obra especializada. É só apertar o parafuso, qualquer um faz isso. Qualquer um sabe apertar um parafuso. Se eu te der uma chave de fenda, por mais que você nunca tenha visto um parafuso ou uma chave, tirar uma chave de fenda ou uma chave Phillips, por mais que você nunca tenha visto, você vai apertar o parafuso. Só encaixar aqui, girou, apertou, acabou. Agora, você conseguiria descobrir qual parafuso apertar? Aí que entra a mão de obra qualificada. Então, Taylor, ele queria uma mão de obra especializada, que soubesse fazer tarefas simples. A qualificação era difícil, porque demandava estudo e era mais caro. Taylor não queria pagar salários altos para mão de obra qualificada. E até porque não tinha tanta gente assim, também qualificada. Tá bom? Então, essas duas palavrinhas, elas são chaves. Especializada, Fordismo, Taylorismo. Qualificada, Toyotismo. Tá bom? Bota elas no coração, que elas são bem importantes. A letra B. Divisão do processo de fabricação em gestos complexos. Gestos complexos para Taylor? Não, gestos o quê? Simples. Quanto mais simples fosse a tarefa, mais fácil o trabalhador executava. A medição e racionalidade no uso de matérias-primas e ferramentas do trabalho. Esse é nosso gabarito. Por quê? O Taylor falava que, com essa racionalidade, e aí essa é uma outra palavra para o Taylor, racionalização da produção. Só quando você fala assim, racionalização ali no uso. Por que isso para Taylor é importante? Porque o Taylor é o cara que fica com um reloginho. Acho que você estava quando eu estava comentando isso, né? O Taylor é o cara que cronometra. Quantos segundos você demorou para apertar um parafuso? 1 segundo? Pô, acho que dá para tu melhorar. Em meio segundo, acho que tu consegue apertar esse parafuso. O Taylor é aquele cara que está ali pensando na máxima utilização, né, do tempo quando você produz, quando você pega a matéria-prima, quando você utiliza as ferramentas de trabalho. Ele quer diminuir o tempo. Ao invés de você andar pela fábrica e ir lá não sei aonde pegar,
a ferramenta e voltar, cara, isso é desperdício de tempo. Não dá para ser assim. A gente tem que medir, pensar melhor, deixa a ferramenta perto. Então, essa letra C. Essa racionalização, ela também pode ser associada ao Fordismo, nesse caso, né? Ou ela Sim. sempre vem ao Taylorismo? Não, essa racionalização, ela pode estar também ao Fordismo. A gente só tem que tomar um cuidado muito grande, porque se a gente fala de racionalização da produção em termos de estoque, aí a gente tem um problema. Porque racionalizar o estoque significa ter um estoque pequeno, ter um estoque mínimo. E quem é que defende estoque mínimo? O toyotismo. O Fordismo não defende a racionalização. Assim, você tem um pensamento sobre o estoque. O estoque ele não pode ficar parado, você tem que estar mexendo. Você tem produtos ali que... O Fordismo ele tem, mas ele não está tão preocupado assim com isso, como o toyotismo, com o estoque mínimo. Então, essa racionalidade, quando fala de trabalho, divisão de tarefas, aproveitamento da matéria-prima, é Taylorismo. Mas a gente tem que ter bem cuidado com ela, tá? Certo. Liberdade para os trabalhadores escolherem a forma de trabalho, não. Você podia escolher o parafuso que você ia apertar? Não quero apertar parafuso, não. Quero só dirigir carro. Não pode. Não escolhe. O trabalhador é colocado ali naquele posto e ele faz a tarefa que é para fazer. Mensuração da produtividade final e não do tempo de execução das atividades. Isso aqui, é toyotismo. Hoje, você mede o quê? Hoje é o resultado do que você fez. Por exemplo, eu não estou preocupado com quantas horas. Vou te dar um exemplo de como são as aulas hoje em dia. E aí, até isso para qualquer lugar, para qualquer escola. Eu não estou preocupado em como ou em quantas horas o Marcos gasta dando aula. Eu só quero saber se o Marcos, por exemplo, vai conseguir aprovar os alunos. Eu estou falando isso porque isso é em qualquer lugar, em qualquer coisa. Tá? Qualquer tipo de trabalho é assim. Hoje em dia, você quer o resultado. Por exemplo, você procura um médico, você não está preocupado se aquele médico ele é rápido, se ele faz aquela cirurgia em menos tempo, você está preocupado. Ele faz uma boa cirurgia, o resultado dele é bom, as pessoas sobrevivem, sabe? É um exemplo bem exagerado, mas ajuda a entender. Então, hoje a gente não está preocupado com o tempo, mas sim com a qualidade do que é feito, com o resultado do que é feito. Isso é toyotismo. Tranquilo? Tranquilo. Qual é a próxima? É a 49. A depressão econômica gerada pela crise de 29 teve no presidente Franklin Delano Roosevelt um de seus vencedores. New Deal foi o nome dado a uma série de projetos federais implantados nos Estados Unidos. O New Deal, e aí eu dei um pulo, já estou aqui, ajudou a minimizar os efeitos da depressão a partir de 33. Esses projetos federais geraram milhões de empregos para necessitados, embora parte da força de trabalho norte-americana continuasse desempregada. Você ainda tinha ali um desemprego alto, mas, cara, você ia criando emprego, você ia ajudando. A entrada do país na Segunda Guerra Mundial, no entanto, provocou a queda das taxas de desemprego, esforço de produção para a Segunda Guerra Mundial, e fez crescer radicalmente a indústria. Então, ele está falando do Roosevelt, da implantação do New Deal, da intervenção do Estado. E aí teve uma palavra que eu falei bem rápido, mas eu até queria ver se... Eu queria que vocês batessem, não sei se todo mundo bateu a cabeça, porque eu falei bem rápido, que é a ingerência do Estado. A gente, quando escuta ingerência do Estado, a gente pensa que a gente está falando da ausência do Estado, que o Estado não está gerenciando nada. Então, é como se a gente tivesse um Estado que não intervém na economia, mas, pelo contrário, a ingerência do Estado é a intervenção do Estado na economia. Ser ingerente é você ir lá e gerenciar. E aí, por isso que aqui é o gabarito é letra A. Muita gente acaba tendo dificuldade nessa questão, mas eu queria que vocês batessem cabeça, porque bateu cabeça não vai ter problema futuramente, nunca mais, é a ingerência.
Tá? A ingerência do Estado é intromissão, intervenção. E isso é Estado keynesiano. Tá bom? Entendi. É porque nessa eu acabei excluindo, porque eu só levei em consideração a ação dos bancos. Mas eu estava esquecida desse detalhe. Então maravilha. Mas entendeu agora? Aham, entendi. Até porque eu não consegui marcar nenhuma nessa. Eu disse, oxi, acho que eu estou esquecendo de alguma coisa. Que as outras todas dá para você excluir. Aí tem a última, que é a 52. Pelo jeito aqui que eu estou vendo, você errou mais as questões difíceis, né? E assim, tiveram algumas que foi questão de falta de leitura, Sei. interpretação. Mas, assim, isso é ótimo, porque você está errando as questões difíceis. Então, assim, é ótimo no sentido de que é ótimo não errar, né? Mas, assim, você não vai ser prejudicado pela TRI, entende? Porque se você acerta muitas questões médias, fáceis, perdão, se você erra a questão fácil, média, e acerta a questão difícil, a TRI te dá uma prejudicada. Nessa situação, você tá, é isso, tá ótimo. Vai, fala a dúvida, desculpa, a 52. A 52 eu coloquei a letra A. Só que eu fiquei muito em dúvida entre a letra D, porque está falando tá falando da questão da desindustrialização. Aí a pessoa realmente tem que associar a essa parte da tecnologia. Só que como o setor secundário é a indústria, aí eu pensei que estivesse mais ligado com a saturação A da saturação, indústria. entendi. É que quando a gente fala saturação no setor secundário, é que o setor secundário está tão inchado, a produção industrial está tão grande, que a produção industrial não tem mais para onde crescer, mas não é isso que acontece, sabe? A indústria hoje, com a mecanização, ela cada vez se torna mais racional, mais autônoma, então a gente não tem a saturação desse setor. Você entende o que eu estou falando? Ele não, Entendi. ele não chegou no limite. A indústria está evoluindo cada vez mais e está no máximo da sua produtividade, mas não na saturação. E a indústria está saturada, não serve mais, acabou. Não. Por que a indústria está nesse Entendi. nível? Domínio tecnológico. Cara, a gente, hoje em dia, você tem fábrica... Você já ouviu falar Casimiro no Streamer? Já, só que eu não assisto, eu acompanho só pelo Twitter. Tá, não tem problema nem assistir, eu só comentei, porque ele faz uns vídeos, eu estava vendo outro dia, assim, por alto, ele faz um vídeo, tem um vídeo, mas é bem mais fácil você procurar a fábrica de Kit Kat, faz a fábrica de Kit Kat. Caraca, não tem uma pessoa que encoste no Kit Kat. O Kit Kat, você joga a matéria-prima lá, e, cara, sai um Kit Kat no final, não está tudo em máquina, não tem uma pessoa ali encostando. Aí o biscoito vai, o biscoito é cortado pela máquina, o biscoito é juntado pela máquina, o biscoito é mergulhado no chocolate pela máquina, o Kit Kat depois, agora já com chocolate, é resfriado pela máquina, é tudo feito pela máquina, é embalado pela máquina, é empacotado pela máquina, é colocado dentro da caixa pela máquina, é levado até um cesto, assim, né? Cheio de Kit Kat já embalado, pronto para ir para um comércio ser vendido pela máquina, e aí só chega um cara ali, aprova, esse é o lote correto, pode ir para o caminhão e vai. Caraca, é totalmente automático, não tem uma pessoa ali. A fábrica pode funcionar 24 horas por dia. Você fabrica Kit Kat 24 horas por dia. Não tem trabalhador, não precisa parar a fábrica de noite. Ela produz 24 horas. Isso é o quê? Consolidação do domínio tecnológico. Deu para entender agora. Tá bom? Pronto, só eram essas mesmo. Então tá bom. Obrigada, Precisando... Marcos. Certo. Nada. Tamo Tchau. junto, tá? Tchau, tchau. Bom descanso aí para você ou estudo. Para você também. Tchau. Tchau, tchau.